Pânico 7 vem sendo massacrado pela crítica e por parte do público. Mas será que o filme realmente é ruim? E se eu te contar que existem vários motivos para o novo capítulo da franquia não ter dado tão certo? E que muitos deles aconteceram antes mesmo do filme começar a ser gravado? Eu sou o Darley e hoje a gente vai comentar tudo o que rolou com Pânico 7. Desde os bastidores caóticos até a minha opinião sincera sobre o filme. E pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter spoiler nenhum. Antes de analisar o filme em si, a gente precisa falar do que aconteceu por trás das câmeras. Depois de Pânico 6, a franquia parecia ter encontrado um novo caminho com as irmãs Carpenter. Sam, interpretada pela Melissa, e Tara, vivida pela Jenna Ortega, eram claramente o futuro da saga. O público realmente estava investido nelas. Mas tudo mudou quando a atriz Melissa basicamente declarou apoio nas redes sociais sobre esse conflito entre Israel e Palestina. E com isso, a produtora achou as falas dela muito problemáticas e acabou a demitindo. Mas, meus amigos, era bem melhor eles não terem demitido ela, porque isso realmente explodiu na internet. Foi uma onda de boicote ao filme, questão sobre liberdade de expressão, política entrou em jogo durante o filme. Então, assim, tudo relacionado a Pânico 7 virou um completo caos de discussão na internet. Mas aí então veio o efeito dominó. Isso porque pouco tempo depois, a Jenna Ortega também deixou o projeto. No início falaram que era conflito de agenda, mas depois disso veio a confirmação que não era só isso. Ela saiu porque o ambiente do projeto já estava completamente estável. E o resultado? As duas protagonistas da nova geração estavam fora. E assim o roteiro original perdeu completamente o sentido. E não foi só as atrizes que saíram de fora dessa não, tá? Porque o diretor original também saiu do filme. Inclusive, teve rumores que ele recebeu até ameaças de morte online pela internet. E assim o estúdio de Pânico teve que repensar toda uma estratégia para ver o que iriam fazer com esse filme. E cara, eles simplesmente gastaram mais de 500 mil dólares para reescrever todo o roteiro. O filme que a gente viu, Pânico 7, é outro roteiro, porque tinha um roteiro antes desse que era focado nas irmãs do filme 6. E assim a ideia deixou de ser consolidar a nova geração e passou a ser estabilizar a franquia. E aí veio uma decisão muito estratégica, trazer de volta a Neve Campbell como Sidney. Depois de ter ficado de fora do filme anterior por questões salariais, ela retorna agora como um pilar central desse filme. Mas será que essa nostalgia como segurança, como uma estratégia, realmente funcionou? Sabendo de tudo isso, eu fui lá assistir Pânico 7, claro, com aquela pulga atrás da orelha, depois de todas essas polêmicas, e eu vou ser bem sincero, eu realmente senti o filme muito acelerado. O começo do filme realmente se inicia muito bem, ele lembra um pouco aquela parte de ouro que Pânico traz, aquela sensação que a franquia carrega, porém depois disso é como se fosse várias cenas aceleradas sem nenhuma conjunção. Isso porque as cenas passam rápido, os conflitos passam rápido, as mortes acontecem e já estamos em outra sequência. E quando o suspense não respira, ele perde esse peso, e por isso eu senti falta dessa construção. Mas eu não vou deixar de detalhar que eu gostei de todas as mortes do filme, inclusive achei elas bem violentas. Daí voltamos ao ponto de nostalgia que eu tinha comentado no começo do filme. Eu realmente gosto muito da Sidney. Ver a Neve Campbell em cena é algo assim simplesmente muito marcante. Porém, às vezes a nostalgia não funciona. Isso porque talvez exista um problema que nem todo mundo perceba. Quando a Sidney está na história, eu não sinto tão risco, ela virou meio que um símbolo de sobrevivência, e isso traz uma sensação de segurança durante o filme. Em vários momentos eu pensei, eles não vão fazer nada realmente chocante aqui. E quando você não sente perigo real na cena, a surpresa diminui. Eu realmente não me surpreendi. E agora vamos falar sobre o ponto alto do filme, ou que pelo menos deveria ter sido o ponto alto do filme, que seria a revelação do Ghostface. E cara, completamente morna, sem sentido nenhum. Eu realmente não gostei. A revelação não chega a ser péssima, mas também não chega a ser impactante. Isso porque durante todo o filme, eles não criam umas pistas, umas realmente boas pistas, pra gente brincar ali de investigar quem realmente é o assassino. Então isso acabou com a revelação meio que foi muito morna, muito sem sentido, e a motivação a gente não precisa nem comentar aqui, né? Porque quando você vê o filme, você vai ver que motivação extremamente fraca. E aqui é impossível não conectar tudo isso com os bastidores, porque claramente esse roteiro teve que tampar um buraco enorme depois da saída da Melissa e da Jenna. Antes disso, a gente estava curioso para ver onde a história da Sam e da Tara iria. E esse novo caminho parece mais uma reorganização do que uma evolução natural da história. E claro, isso realmente pesou muito no filme. Mas com isso tudo, a gente pode concluir que Pânico 7 é realmente horrível. Horrível eu não diria, mas também não diria bom, eu diria ali que tá em médio termo. Eu daria uma nota de 6 de 10 pro filme. O filme tem várias cenas muito boas, tem mortes boas, então assim, faltou desenvolvimento ali na história e claro, a motivação do Ghostface com certeza foi a maior decepção de todo o filme. Ou seja, basicamente o filme tem muitas coisas boas, porém em conjunto ele não funciona. Faltou muito aquele impacto de quando você vai no cinema, vê um filme e sai daquele filme já pensando assim, caramba, que filme bom.
Porém, isso não aconteceu com Pânico 7. E deixa eu te contar, mesmo com a divisão aí de opiniões, do público, da crítica e de todas as polêmicas, Pânico ainda vai ter uma continuação. Isso porque Pânico 8 já está em produção para os próximos anos, ou seja, a franquia realmente está nativa. Mas daí surge uma grande pergunta no ar. Será que Pânico vai conseguir se reinventar outra vez? Ou vai viver apenas de nostalgia e improviso? Porque basicamente o filme 7 foi esse. Nostalgia e improviso. Final das contas, Pânico 7 não é horrível, porém é um filme que carrega muitas cicatrizes. E talvez o maior suspense por agora não seja quem está por trás da máscara do Ghostface, mas sim se a franquia vai conseguir sobreviver às próprias decisões ao longo do tempo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Deixem sua opinião, o que vocês acharam de Pânico 7? É ruim, é bom, basicamente estragou a franquia ou não? E claro, não esquece de deixar o like aí, senão o Ghostface vai aparecer na sua casa. E o mais óbvio, se inscreve no canal aí para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau!